Boa noite, minhas queridas amadas irmãs. Mais uma vez nós podemos estar juntas. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você estará assistindo a nossa aula. Nós estamos muito felizes porque nós estamos agora na nossa última aula de EBD do mês de abril. Olha só como tem passado rápido os dias. E antes de iniciar a nossa aula, nossa última aula de EBD do mês de abril, nós gostaríamos de orar com você. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela bênção desse dia. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos exorta, nos consola, nos dá direção, nos mostra o caminho que devemos andar. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós, ainda que muitas distantes, mas graças a Deus num só coração, na tua presença, onde nós podemos usufruir da comunhão, apesar de ser online, mas podemos partilhar da mesma bênção da tua palavra em nossos corações. Que esse tempo seja precioso para a nossa vida e que o Senhor edifique a tua igreja e abençoe cada família representada pelas minhas irmãs, minhas amigas, que estão realmente ouvindo juntamente conosco e participando dessa aula que vai ser desenvolvida nessa hora. Obrigada por todos que colaboram conosco, que o Senhor abençoe e recompense a cada um, cuidando e fazendo com que usufrua da tua paz. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado já algumas aulas sobre os dons permanentes. Os dons permanentes são os dons que hoje uma pessoa é salva, é lavada pelo sangue de Cristo, se arrependeu dos seus pecados, é nova criatura, ela ganha como presente algumas capacitações com um objetivo único, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, entre o último, eu fiquei muito contente quando eu li alguns comentários e algumas irmãs conversaram comigo quando nós conversamos um pouquinho sobre o dom da contribuição. E algumas irmãs falaram, eu fui pesquisar um pouquinho, fui lá ver o José de Arimateia, que comprou um terreno para colocar o corpo de Jesus, um lugar especial, e eu vi Dorcas, uma irmã colocou Dorcas, que tinha porque ela se dedicava, compartilhava, costurava para ajudar pessoas nas suas deficiências, nas suas necessidades materiais. Também compartilhávamos sobre Zaqueu, que Zaqueu, quando ele conheceu a Cristo, e ele era um publicano, ele era uma pessoa que cobrava impostos, ele roubava, não é? Pegava uma parte a mais e ficava com ele. Ele, quando conheceu a Cristo, ele devolveu 3, 4 vezes mais, porque ele se arrependeu do pecado, do roubo que ele cometia. Então ele quis restituir para não deixar ninguém no prejuízo. Então várias pessoas pontuaram, pessoas que realmente tinham uma capacitação de doação, de contribuição diferente, que realmente chama a atenção do normal. E eu sou muito agradecida pela sua participação, você que tem estudado, e quando agora o grupo está fechado, você não vai poder mais dar o seu joinha no grupo e ele vai permanecer fechado. Mas você pode dar o seu joinha lá quando aparecer o link do YouTube. Quando você chegar lá, você assistiu a aula, no finalzinho, se você quiser compartilhar com um familiar, você pode, mas aí você dá o seu ok que você assistiu a aula, para a gente realmente ter noção de quantos que tem nos acompanhado. Mas, dando continuidade aos dons, nós paramos no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 8, e nós paramos no dom de presidir. Dom de presidir ou de governar se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8, diz assim: o que preside com diligência. Assim diz a palavra de Deus. E o que significa então o dom de presidir ou de governar? Presidir ou governar significa propor, é uma pessoa que tem uma capacidade especial de agregar um grupo e fazer uma proposta.
de levar aquele grupo a realizar algumas coisas com objetivos claros e todos juntos conseguem caminhar para atingir fins específicos visando a edificação da igreja, visando realizações de trabalhos propostos dentro da igreja. Aí aquele é o líder que consegue estabelecer alvos, é aquele que confirma, que determina, é a habilidade que a pessoa tem de estabelecer metas de acordo com o propósito de Deus. Ela percebe algumas necessidades espirituais na igreja, então ela consegue reunir um grupo em prol dessas questões. Por exemplo, existe lá uma necessidade, tem lá um grupo de senhorinhas muito sozinhas. Então vamos agregar esse grupo, cuidar, fazer reuniões com esse grupo e tudo mais, e vamos estabelecer metas para esse grupo atingir. Então, juntamente, está cuidando do grupo, agregando o grupo e fazendo com que o grupo seja unido e edificado. Cada vez que a gente pensa num trabalho dentro da igreja, a pessoa que tem o dom de presidir, ela consegue formar uma equipe, ela consegue convidar pessoas que vêm voluntariamente e motivadas para trabalhar juntamente com ela, e ela consegue manter uma harmonia. Você sabe muito bem que trabalhar em grupo não é uma coisa fácil, mas um bom líder, ele vai conseguir fazer a mediação para que essa equipe caminhe juntos. É uma equipe que caminha junto, é uma equipe que sabe resolver conflitos juntos com o seu líder, e esse líder vai ter sabedoria para lidar com cada um de acordo com as suas facilidades, dificuldades, e vai ajudar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e dessa forma glorifique o nome de Deus ao findar de um trabalho realizado. Presidir, de uma forma bem simples, é a capacidade que uma pessoa tem de conduzir pessoas biblicamente a atingir objetivos de acordo com os propósitos que o grupo tem para realizar. Então todos vão se voltar em torno de uma questão. Vamos fazer isso. Então, uma coisa que acontece na nossa igreja, por exemplo, acontece o yakisoba. Então, existe pessoas que organizam-se, vão lá na cozinha, existe a equipe que vai cuidar das vendas, existe a equipe que vai fazer as entregas, mas alguém tem que organizar tudo isso para que a coisa realmente aconteça e aconteça bem. Na nossa igreja acontecem muitas reuniões e muitas atividades que necessitam ter um líder para organizar, para cuidar. Então, você percebe a pessoa que tem o dom de presidir, que ela consegue liderar sem mandar, ela não impõe, ela não é uma pessoa ditadora. Aliás, uma pessoa ditadora é mais facilmente rejeitada. O líder é aquele que agrega, o ditador é aquele que espalha, trazendo muitas consequências de divisões, às vezes dentro da própria igreja. Também, pensando no dom de presidir, a pessoa que tem o dom de presidir, ela tem algumas qualidades. Como que eu consigo identificar que aquela pessoa que é ou não é uma boa líder, ela consegue liderar um grupo? Quais são as qualidades? Ela sabe conduzir um trabalho quando ela pega aquele grupo para ser líder daquele grupo, independente do grupo que ela pegue para trabalhar, seja com criança, seja com adolescente, seja com jovem, seja com adulto. Quem tem o dom de liderança, ela vai agregar aquele grupo para fazer com que o trabalho seja desenvolvido com aquele grupo proposto, ele vai ser realizado e muito bem sucedido, com muitos bons frutos. Também a pessoa que tem o dom de presidir, que sabe liderar, ela vai ter ideias, ela vai sugerir ideias, ela vai realmente conseguir perceber os dons de cada um que faz parte do seu grupo, da sua equipe, e ela vai saber colocar cada pessoa no seu devido lugar quando ela for dividir o trabalho. Então ela consegue desenvolver ideias e realmente colher ideias do grupo com o qual ela trabalha.
ela gosta e administra bem. Então, uma pessoa que tem realmente essa capacitação de liderar, ela tem que ser uma pessoa muito bem organizada. Ela não pode ser bagunçada com a sua agenda. Ela tem que ser boa nos seus horários, ela tem que ser organizada com as suas responsabilidades, fiel à sua palavra e aos compromissos que ela estabeleceu. Geralmente o bom líder é o primeiro que chega e é o último que sai. Ela tem que ser um exemplo a ser seguido. Bom líder não é aquele que fica mandando. Bom líder é aquele que vai junto e faz juntamente com a equipe as coisas para que as coisas aconteçam. Também o bom líder é aquele que vê a necessidade de algo que precisa ser feito e ele convida as pessoas certas para participarem da execução do trabalho certo. Uma vez que Deus deu habilidades diferentes, talentos e dons diferentes para várias pessoas dentro da igreja, para os salvos, é facilmente observável certos dons e certas habilidades, então é fácil formar uma equipe vendo necessidades que vão tendo a igreja na medida que a gente vai caminhando. Também a pessoa que tem essa capacitação, ela consegue organizar o que está um caos. De repente a pessoa ela gosta de organização de escola bíblica dominical. Ela chega às vezes numa igreja e não tem nenhum material. Ela consegue organizar a EBD com professores, treinamentos, e o bom líder ele faz um bom trabalho que não acontece da noite para o dia. Exige paciência, exige tempo, exige compromisso, exige doação, oração e muitas vezes ele vai ter que abrir mão de outras coisas em prol dos objetivos que ele estabelece e trata com o seu grupo. Também ele sabe escolher as pessoas certas e treinar essas pessoas. Ele não vai simplesmente escolher uma pessoa e jogar para ela executar uma função. Ela vai ser treinada. Todo bom e competente trabalhador na obra de Deus, ele não vai simplesmente com a cara e com a coragem. Quando Paulo ele fala com Timóteo, e sempre em vários momentos você vê na palavra de Deus Paulo acompanhando o jovem pastor, ele sempre está, em certo sentido, aconselhando, cuidando, treinando Timóteo para Timóteo ser um bom pastor. Até o final da vida, Paulo escreve, cuida de todas as igrejas e de todas as pessoas que passaram pela vida de Paulo. Ele tinha esse cuidado. Um excelente líder, Paulo, sempre observador, sempre cuidando, sempre ali preocupado com o bem-estar daqueles que caminham com ele. Um bom líder se preocupa com a vida emocional, com a vida espiritual, com a forma de trabalhar do seu grupo. Também o bom líder, ele consegue diferenciar para a sua equipe de trabalho a diferença entre a vontade de Deus, a cultura, o que é cultural, porque hoje, para conseguir membros, muitas pessoas abrem mão de certos valores para ter uma igreja cheia. Existem valores que podem ser negociados, mas existem certos valores que são inegociáveis. O que é certo e o que é errado. O que a Bíblia aprova, ela aprova. O que a Bíblia não aprova, ela não aprova. O que a Bíblia não aprovava um tempo atrás, ela não mudou de ontem para hoje para começar a aprovar. Então existem valores que a gente consegue negociar, existem valores que a palavra de Deus não negocia. E o bom líder, só tendo esse contato de estudo com a palavra e com o Deus da palavra, vai conseguir exercitar uma boa liderança debaixo da vontade de Deus para realmente conseguir ter um grupo que teme a Deus e faz a vontade dele, tudo que ele manda, que Deus manda, porque Deus é o nosso líder maior. Então, e também ele consegue fazer a distinção quando os desejos do coração. Existe muita diferença entre a vontade de Deus, entre a vontade do meu coração e questões que envolvem nossa cultura, que hoje em dia isso realmente tem se tornado uma bagunça. Mas a pessoa que anda com Deus vê
essa diferença. E o bom líder sabe conduzir muito bem. Como que eu consigo perceber dentro da igreja e fora da igreja a diferença entre um chefe e um líder? Muitas pessoas têm chefe em diversos setores em que trabalham. Dentro da igreja, às vezes, tem alguns chefes também. Existem pastores que às vezes são pastores, mas que não são líderes. E às vezes eles caminham por uma atitude de chefe. E qualquer pessoa dentro da igreja, ela pode não ter realmente o dom de liderança e agir como se fosse um chefe. Como que eu vejo a diferença entre chefe e líder? Olha só, o chefe, ele manda. Quem trabalha em empresa, e às vezes eu fico pensando e me vem muito na mente os justos, como um líder de empresa muito bem sucedido, mas ele é um chefe. Ele age como um chefe, que não tem um pingo de misericórdia. Um líder, ele orienta. Um líder, ele chama. E um bom líder, ele exerce muito a habilidade do aconselhamento. O chefe, ele diz eu quero que seja feito assim. O bom líder, ele diz, nós podemos fazer melhor. Olha a diferença do chefe e do líder. O chefe diz, vá e faça. O líder diz, vamos fazer juntos? O chefe diz, quando ele vê alguma coisa errada, quem é o culpado porque isso aconteceu? E o líder, é muito interessante que me vem à memória Abigail. Quando passou por alguns problemas na família, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, tinha um marido que não temia Deus, mas Abigail, diante de um erro do marido, ela foi para o rei Davi e falou para Davi. Ela não tinha feito nada, mas a família era de Abigail. E Abigail falou assim, cai a culpa sobre mim. Se alguma coisa não está bem na família, eu também tenho culpa. Cai a culpa sobre mim. E Deus mudou a sorte de Abigail, porque ele conheceu o coração e o temor daquele coração também. Mas o chefe, ele fiscaliza, ele fica olhando se está fazendo do jeito que ele quer. O líder, ele delega e ele confia. Por quê? Porque teve um tempo de oração, teve um tempo de conversa, teve um tempo de planejamento e aí teve um tempo que cada um foi fazer a sua parte. E eu tenho que confiar como líder que cada um tem que ter consciência diante de Deus e dos homens que está fazendo o seu melhor porque está trabalhando na obra que é de Deus. E, finalmente, dentro das coisas que nós pontuamos, o chefe, ele desmoraliza. Se a pessoa não fez bem o seu papel, ele simplesmente, às vezes, faz até desdém da pessoa, às vezes na frente de todos, ou até demite, dependendo do lugar que ela trabalha. Agora, o líder, ele assume a responsabilidade, ele caminha com a pessoa, ele realmente agrega de novo, e as coisas voltam a caminhar juntos. Então existe diferença entre chefe e líder. Para você pensar. Você, quando você tem alguma responsabilidade na igreja, você se identifica como um chefe, um cacique, tem que ser do seu jeito, ou você é um líder que tem paciência, que caminha, que vai mediar conflitos, ou você ajuda a jogar gasolina e o circo pega fogo. Então, assim que a gente vai descobrindo o dom, se tem facilidade para isso ou não. Quais são os perigos de uma pessoa que tem o dom de presidir, de liderar? Ela pode cair no orgulho do quê? Alguma coisa foi feita a nível de grupo, o grupo foi muito bem sucedido e de repente ela, como líder, achar que tudo foi porque ela foi líder. Ela pode correr o erro de lutar, não, é essa parte da igreja é eu que cuido, é um cargo, é cargo e eu vou brigar por causa de um cargo e não vou brigar para servir a Deus. A palavra de Deus diz, tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Você tem que servir a Deus independente de cargo, independente de título, independente de tudo. Você tem que servir a Deus porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Também há o perigo de priorizar resultado
e esquecer questões espirituais. E isso me lembra um homem, Maquiavel, no passado, muito amado por líderes políticos, que ele fala assim: não importam os meios desde que você atinja o objetivo final e seja bem sucedido. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você tem que fazer certo o começo, o meio e o fim. Se você começar a abotoar uma camisa errada, vai ser uma sucessão de erros. Mas se você começar debaixo da vontade de Deus, planejando certo, orando, Deus vai abençoar a caminhada de uma equipe. Então é importante priorizar o reino de Deus e a glória dele. Deus não abençoa coisas erradas. O perigo também é que pode usar pessoas, que é usar pessoas para atingir o objetivo. Está errado. Deus usa quem Ele quer. Eu tenho que realmente usar num grupo pessoas que Deus manda debaixo da orientação dele, e Deus vai mandar quem Ele quiser, porque é Ele que distribui talentos e dons. E a pessoa que é líder, ela pode se tornar uma ditadora. Por isso que ela tem que cuidar com o seu coração, com a vontade de Deus, com a sua vida diária devocional. Caminhando já para os nossos finalmente. Conselho para o pastor e para todo e qualquer líder de qualquer departamento dentro da igreja. Em 1 Pedro há um conselho do versículo 1 ao 3 que diz assim: aos pastores, e eu digo para você que é uma líder, independente, irmã, de você ser uma líder dentro do seu lar, você é uma pessoa cristã, em determinados momentos na tua vida você vai exercer uma liderança. Mas se você estiver numa equipe que você é a líder, que você vai coordenar, ou conselho para você, eu chamo sua atenção, os que estão entre vós, eu os admoesto, presta atenção, porque Pedro está escrevendo, porque eu também sou presbítero e tal. Versículo 2 diz, o que você tem que fazer? Apacentai o rebanho. É um conselho para pastor, mas é conselho para quem é líder. Cuide. Isso que o líder tem que fazer. Cuide do rebanho. Cuide da pessoa, que o resultado vai acontecer. Tendo cuidado não por força, mas voluntariamente. Sirva, trabalhe. Vai, faça a sua parte no cuidado das pessoas, não pensando em receber alguma coisa, não com segundas intenções, mas sempre com ânimo pronto, de boa vontade. Versículo 3, não como tendo domínio sobre tudo e todos, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Você quer ser um bom líder? Vá você e faça primeiro, uma boa líder. Olhando para a vida de Paulo, algumas lições que nós vemos na vida de um grande líder do Novo Testamento. Paulo era servo. Todo bom líder um dia foi um bom servo. Todo mau líder nunca soube, nunca aprendeu o que é ser servo. O bom servo sempre vai ser servo de Deus. Então ele sempre vai ser um bom líder, porque ele vai pensar em todos e não só no seu benefício pessoal. Segunda coisa que aprendemos com Paulo: o bom líder segue a Cristo. Ele serve a Cristo não pelo que ele recebe de Cristo. Ele serve a Cristo não pelas bênçãos, mas por quem Deus é. Ele serve por gratidão a tudo que Deus tem feito por ele. Por que eu sirvo a Deus? Qual que é a motivação do meu coração? Eu sirvo a Deus quando está tudo bem? Eu continuo servindo a Deus quando as coisas não estão bem? E finalmente Paulo era um bom servo e foi um bom líder, porque ele sempre se preocupava com o rebanho e com os perigos que podiam destruir o rebanho. Então o coração dele, você nunca vai ver Paulo preocupado com ele, mas até dentro das cadeias, prisões e sofrimentos. Ele escrevendo para uma igreja para animar, escrevendo para outra para agradecer, escrevendo para Timóteo para se cuidar, e assim várias vezes preocupado com os outros. Agora, o ápice desse dom você vê na vida de Cristo, onde a grande lição de liderança que você pode ter na tua vida e eu na minha, é quando o grande líder, o Senhor dos Senhores, vai, se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Ele deu o exemplo, o líder maior,
para que nós fôssemos e fizéssemos o mesmo. Que Deus abençoe a palavra de Deus no nosso coração e que nós venhamos a cuidar do nosso coração e pensar em tudo que me vem à mão para fazer. Eu tenho sido uma chefe ou eu tenho sido um líder? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.